Fala galera, bom dia. Seguinte, nós vamos para uma aulinha aqui rápida, direta, sobre alavancas. Professor, uma alavanca, a gente tá falando de momento de força, de torque, tem tudo a ver, tá? Então alavanca, as alavancas, né? Peraí, deixa eu só acertar minha canetinha aqui. Aí, nada mais são do que máquinas simples, tá? Que você não tem motor, não tem nada, você só, normalmente as máquinas que a gente chama de máquinas simples são sistemas que você usa alguma propriedade física para ganhar alguma vantagem mecânica, só, tá? E a aula, na verdade, aqui, claro, a gente pode trabalhar com a parte numérica, fazer cálculos de força, mas a aula hoje é para dar o nome dessas alavancas. Aqui eu estou preocupado com a nomenclatura. E, para fazer um pouco mais de sentido, a gente precisa entender os três nomes que vão determinar aqui quais são as alavancas. Tá? Os três pontos principais. O primeiro ponto principal chama força potente. Tá? Que eu vou simbolizar pela pela combinação aqui, FP. Então, força potente é o lugar dessa alavanca em que você faz a força, tá? Que é a força que vai movimentar todo o sistema. Então, por exemplo, a tesoura é uma alavanca, né? A construção da tesoura equivale a uma alavanca. Onde você aperta a tesoura? Você não aperta na lâmina, né? Então, aquela partinha lá com o cabinho de borracha, de plástico, ali onde você aperta é onde age a força potente. Então, só lembrar que força potente é a força realizada pelo... Eu vou colocar aqui o usuário, né? Usuário. Ah, tá. Pera aqui. Apertei o botão errado. Tá bom? O conceito. Força resistente. Força resistente. Uma força resistente, que eu vou colocar aqui FR, só não confundir com força resultante. Apesar que esses dois termos, do jeito que eu estou explicando aqui, não vão aparecer juntos, então é difícil confundir. É onde está o resultado. Então, vamos voltar para a tesoura. Você aperta o cabinho da tesoura de um lado, o resultado de você apertar o cabinho de um lado está onde? Na lâmina do outro. Então, a força que aparece na lâmina, que distribuída pela lâmina ali, é a força resistente. É o resultado dessa alavanca. Então, aqui, ó. É o resultado da utilização da alavanca. E por fim, o ponto fixo. E ponto fixo vocês já sabem o que é, né? Porque a gente já estava usando esse conceito lá nos corpos extensos. Ponto fixo é o local de apoio dessa alavanca. Então é algum lugar espacial em que não há rotação. Tá? Então normalmente na tesoura, que eu não estou com nenhuma tesoura perto. Na tesoura é aquele ponto no meio lá onde prende uma lâmina na outra. Quem já quebrou uma tesoura sabe, né? Que na verdade são duas lâminas colocadas uma por cima da outra. Então ali seria o ponto fixo. Então, vou colocar aqui ponto de apoio. Então, ó, força potente, você que faz. Aqui o movimento do sistema. É a força da pessoa, potente, pessoa. Força resistente é o resultado, a força que aparece como consequência do uso daquela alavanca. E o ponto fixo é o ponto fixo. Então, com esses três nomes, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu dar um golinho de café. Eu vou desenhar algumas alavancas aqui, objetos que são alavancas, e eu vou dar o nome deles, tá? Determinar como que a gente coloca ali o nome para eles. Então, eu vou colocar aqui umas alavancas, vou fazer meio rapidinho. Então, isso aqui, ó,
era para ser uma pinça. Ou pode ser um pegador de macarrão também, dependendo da sua vontade. Hein? Uma pinça. Vamos pegar a tesoura que eu usei de exemplo, falei agora há pouco. Então, tesourinha. Ah, peraí. Aqui. E aqui. É uma tesoura meio disforme aí, mas é que eu tenho aquele plugzinho. Vamos pensar em mais alguns? Vamos pensar aqui num... Aqui, tesoura. Ah, não vou colocar o nome tudo não, tá? Vocês vão... Pinça, tesoura. Grampeador. O grampeador é uma máquina? Opa, jovem. Ou se é. Então temos aqui um grampeador. Aqui. 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 E aqui. Vamos pensar mais alguns. Tem um que aparece bastante, assim, é recorrente, o braço, né? O braço e o antebraço. Então aqui eu vou fazer assim, ó, um ossinho. Gente, eu não sou muito bom com anatomia, não, tá? Com essa parte. Então, com certeza, a colocação, posição dos ossos aqui não tá legal. Mas isso aqui era para ser um... Cadê? Aqui assim. Aí nós temos... Tá. Então essa aqui é aquela... É o braço, certo? Dobrado assim. Ó. Aqui, por exemplo, seria a mão. E aqui seria o ombro. Tá? Deixa eu só apagar essa mão nojenta. Então, aqui, bonitinho. Pode ser o calcanhar também, né? Se você forçar um pouco a barra, pode ser qualquer coisa. Qualquer dobradiça, né? Qualquer junta, como os velhos falam aí, junta. Qualquer junta do corpo humano. Deixa eu pensar em mais alguma. Que a gente aparece. Vou fazer uma carriola aqui. Tá, isso aqui é uma carriola. Carrinho de mão, sei lá. E vamos pensar mais algum caso, alguma alavanca que aparece em problemas normalmente. Deixa eu ver o nome aqui, quais que eu já tenho. Pensa mais uma só pra ficar 6. Eu não vou colocar alicate, nada assim, porque é a mesma coisa que a tesoura. Então vamos pensar no... Vou fazer aqui, ó. Vamos fazer o espremedor de alho, espremedor de batata, espremedor de limão. Isso aqui é uma coisa, o quebra-nozes. Então temos aqui um... Deixa eu ver... Um espremedorzinho de alho. Ou de batata. Tá? E aqui ele dobra... tá uma perspectiva meio minha, mas acho que dá pra entender. Então vamos lá. A minha pinça ficou de cor diferente, mas vai ficar assim mesmo. Lembre-se, força resistente é o resultado do uso da alavanca. Potente é o que você faz de força, é onde você faz a força, e ponto fixo é ponto fixo. Vou começar marcando ponto fixo em tudo.
Qual a parte fixa da pinça do pegador de macarrão, tá? Aqui, né? Você aperta, ela dá aquela dobradinha, ela abre e fecha, mas aquele ponto não abre. Ele é fixo, onde os pedaços estão colados. Então ele é o ponto fixo. Na tesoura é fácil, né? Já tinha comentado com vocês, é aqui. Na carriola. E aí, se aparecer algum problema com o carro, normalmente com alguma coisa que tem a roda girando, e for falar de alavanca, onde que está a parte fixa da carriola? Que não se move. Quando você levanta a carriola, arrasta para frente, para trás. Não se move, eu não digo no sentido de ir para frente e ir para trás. Eu digo no sentido de rotação. A gente está falando de alavanca. Tá? O ponto que não se move é aqui, ó, no meinho da roda. O eixo da roda não rotaciona. Ele fica parado e a roda gira. Então, se você tombar uma carriola, né? Se está cheio de alguma coisa, você vai tombar a carriola, o meio da roda vai ficar na mesma posição. A carriola vai para frente, vai girar, mas o ponto ali fica no mesma região espacial. Então, ali que é o ponto fixo. No grampeador é aqui, né? Onde ele está preso. No braço é mais ou menos aqui no cotovelo. E no esmagador de alho aqui, de batata, de limão e afins, ali onde ele está preso, né? Quando o equipamento é assim, montadinho, é mais fácil. Onde você faz força para funcionar esses objetos? Que é minha força potente, né? Então, eu faço, com as pessoas que sabem usar uma pinça, a força é aqui, né? Você faz uma força no meio da pinça para segurar. Você não aperta pela ponta. Você usa o meio da pinça. Isso pegar o macarrão, você não vai com a mão lá na ponta, perto do macarrão, você coloca no meinho, aperta e aí você usa ela normal. Então, beleza. Na tesoura, né, já comentamos também, aqui, a força potente age dos dois lados, né, mas nessa região, vamos marcar a região. Na carriola você puxa a carriola por aqui, né. No grampeador, o grampeador realmente confunde um pouco o povo aí. O grampeador, o local correto para você fazer uma força nele é nessa extremidade aqui, ó. Bem na pontinha. Você vai ver que todo grampeador tem um recuo, né? É bem na pontinha. E não sei se vocês já viram aqueles grampeadores para grampear um monte de folha, tipo 200, 300, 400 folhas, que o grampeador normal não funciona. Ele é basicamente este grampeador que a gente usa, né? Que a gente tem por aí. Só que ele tem um cabo na frente. Ele tem um cabo aqui, assim, ó. Tá? Maior. Ele aumenta o braço da alavanca, aumenta o efeito de rotação, né? O torque. E aí você consegue, como está mais distante do ponto fixo, você faz uma força igual a outra, né? E o efeito de rotação acaba sendo maior. Então, é naquela pontinha ali que a gente considera o local correto de fazer a força no grampeador. Aqui no braço, eu vou até dar uma desenhadinha de leve aqui, a gente tem um músculo, né? É claro, gente, que o músculo não prende no osso, não é desse jeito, mas aqui é para simplificação. Então nós temos o braço com uma força aqui do músculo apontando para cima. Que é o que levanta o braço ali. Vamos aproximar, né? Que não, anatomicamente não é bem assim. E o quebrador de nozes, perdão, espremedor de limão e afins, é aqui que se faz a força. Tá, professor, mas eu coloquei força no ponto já. E aí? Eu quero descobrir logo como faz isso. Calma, jovem. Força resistente. Onde está o resultado? Que região do objeto você usa da alavanca? Por que você está usando esse objeto? A pinça é aqui que aparece a força resistente. Você usa a ponta da pinça, não é? A tesoura é na lâmina. A carriola é no meio. O grampeador é aqui, né? Mais ou menos. É um pouco mais pro lado, mas vou fazer aqui para ficar um pouco mais distante. O braço. Bom, o braço aqui tem várias possibilidades, mas normalmente a gente usa o antebraço aqui, a mão que está aqui para essa continuação, para levantar objetos. Então a força ela vai aparecer mais para esse lado aqui. E o espremedor de alho, de batata, vocês já entenderam, né? Que é um monte de coisa. Aqui. Tá, marquei os pontos.
Se forem objetos do dia a dia, é fácil saber pelo menos onde você faz a força, onde é fixo, em que parte você utiliza para, né, para montar aqui. Como que eu dou o nome da alavanca? Vamos olhar aqui, ó, no primeiro. Eu tenho ponto fixo, força potente, força resistente. O que está no meio? Tá? Das três, qual ficou no meio? Não foi a força potente? Então essa alavanca é uma alavanca de interno potente. Só. Vamos para a tesoura, para vocês entenderem o raciocínio. Aqui eu tenho a força do lado, vira um pouquinho a cabeça assim, ó. Tenho a força potente, tenho o ponto fixo no meio e do outro lado aqui eu tenho a força resistente. Se eu traçar uma linha aqui, ó, a força, o ponto fixo está no meio, não é? Do lado esquerdo eu tenho a força potente, do lado direito a resistente, no meio eu tenho o ponto fixo. Então, no meio, na parte interna, eu tenho ponto fixo. Então, ela é uma alavanca interfixa. Vocês entenderam por causa dos 3 pontos principais? Quem vai determinar o ponto é quem? É quem ficou no meio. O nome dele, do tipo de força ou do ponto, vai se associar à palavra inter. Aqui, ó. Carriola, força potente, força resistente, ponto fixo. Quem está no meio, a força resistente, né? Então, isso aqui é uma alavanca interresistente. Grampeador. Vou traçar uma linha aqui, né? Do lado do direito eu tenho força potente, no meio eu tenho força resistente. No meio eu falo assim, entre, né? Porque não é bem no meio. Força resistente e ponto fixo. Então ela é interresistente. No braço, faço um tracejadinho aqui. Não precisa fazer, tá? Para resolver, é só para vocês visualizarem melhor. Ponto fixo, no meio eu tenho a força potente e na direita a força resistente. Interpotente. E aqui no espremedor, força potente, força resistente aqui no meio e ponto fixo do lado. Então ela é interresistente. Tá? Então é isso. É assim que a gente nomeia as alavancas. Se você for parar para pensar, pare um pouquinho. Não agora, de manhã vocês estão vendo a aula tudo. Ou não sei que momento vocês estão vendo a aula, mas... quantas partes do seu corpo você acha que encaixa como algum tipo dessas alavancas? E que tipo de alavanca que é? E sem contar as coisas na sua casa que você tem assim, contato direto. Quantas dessas coisas são alavancas? E depois, assim, é claro que você não vai fazendo isso andando, sabe? É igual filme que o cara estuda um pouquinho de matemática e começa a andar e ver número e tudo. Não, não é assim. Mas começa a olhar para os objetos, para as coisas que você usa e ver se for uma alavanca, pensa no nome dele. Tá? Por exemplo, até a vassoura, quando você está usando a vassoura, é um tipo de alavanca. A vassoura, você varrendo. Pensem nesse tipo de alavanca. E aí na semana que vem eu converso com vocês alguns casos mais assim estranhos, tá? E aí a gente continua com o nosso assunto de torque. Esse assunto aqui é só mesmo dar o nome de cada um dos tipos. Beleza? Então, até semana que vem, gente. Deixa eu parar aqui.